Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por esta manhã preciosa em que o Senhor nos permite aqui chegar. Porque sabemos, ó Deus, que muitos têm tentado chegar até aqui e não têm conseguido. Outros sequer lhe têm sido permitido, pois o Senhor tem mostrado que aqui neste lugar tem procurado fazer uma seleção. Que sejam cumpridos, pois, os teus planos e propósitos, ó Deus, tanto neste lugar quanto na nossa própria vida. Nos ajuda a compreender a Tua Palavra, para que não andemos fundamentados na nossa própria. Nos ajuda, ó Deus, a enxergar os passos do Teu Espírito, para que não andemos nos nossos próprios. Nos ajuda, ó Deus, a conhecer a Tua vontade, para que não andemos errantes na nossa. Por isso, nos dá a Tua graça nesta manhã e nos abençoa com a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Poder sentar? Nós então íamos dar continuidade na página 24, falando de atributos morais. Atributos morais. O que você entende por atributos morais? Quando se fala de morais, se está falando de uma moral. Moral é um conceito de personalidade, de ética, de moral, de conduta. Você entende que você foi criado com estes princípios? Atributos morais. Ou seja, quando Deus te criou, Ele já te criou com uma base firme, forte, sólida, de maneira que não é o Evangelho que te dá moral, não é o Evangelho que te dá ética. Isso você já tem desde um princípio criacionista. Sim ou não? Sim. E em Romanos, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala coisas que nós identificamos muito essa questão dos atributos morais. Ele fala que quando os gentios fazem aquilo que é certo, mesmo sem ter lei, os gentios estão se utilizando de uma lei que está escrita dentro deles. Que lei é essa? Os atributos morais. Deus te criou, né? Então, muita gente diz assim, como é que Deus vai julgar as pessoas lá fora no mundo que nunca conheceram o Evangelho? Pelos atributos morais. A chance de conhecermos Jesus é tremenda, essa oportunidade é inigualável, ela nos dá sim, muda a nossa visão, nos dá força, vem o auxílio do Espírito Santo, uma série de coisas acontece quando entramos por esta porta chamada Evangelho, Jesus. Mas, mesmo as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ainda assim, essas pessoas não terão desculpa. A Bíblia diz que ninguém comparecerá inocente diante de Deus. Então, aquele papo, não me falaram de Cristo, né? Você deve ter sido um batista aí, e você viu que nas igrejas batistas utiliza muito esse argumento. Irmão, nós temos que pregar, senão as pessoas vão chegar diante de Deus e vão dizer, ninguém me falou de Cristo. E daí? Deus já escreveu dentro de cada ser humano conceitos invioláveis. Você sabe o que é o mal e o que é o bem? E isso você passou a saber depois que se converteu? Você sempre soube o que é o certo e o que é errado, ou não? Você não conhecia certo e errado a nível espiritual. A nível espiritual você não sabia o que era certo e o que era errado. Mas a nível de relacionamento com o teu próximo, isso você sempre soube. Você sabia que se te dessem um beliscão ia doer. Então você não podia dar no seu semelhante porque você automaticamente sabe que o mesmo mal que o seu corpo sofre, o corpo do seu irmão, do seu semelhante também sofre. Então, isso não foi porque você se converteu que você descobriu isso. Então, isso é que nós chamamos de
atributos da personalidade divina que estão dentro de nós. Tem coisas que nós sabemos mesmo antes de conhecermos a palavra de Deus. Elas foram colocadas lá dentro da gente. Então, né, muita gente diz assim, por exemplo, tem um CD nosso que foi parar na mão de uma pessoa lá no norte, no norte do país, acho que no Ceará, e a pessoa, quando eu comecei a pregar no CD, que ela sentiu o caminho que eu ia entrar, ela correu no aparelho de som desesperadamente e desligou. Falou assim, não, eu não quero nem ouvir isso. Se eu estiver enganada, me deixa ficar enganada. Ela acha que está escapando de uma condenação. Não está escapando. Não está escapando. Aquilo, o CD chegou até ela como uma oportunidade de ela tomar uma posição melhor, que agradasse a Deus. Mas o fato de ela não querer conhecer uma verdade não lhe fará escapar da condenação que essa verdade traz. Porque existem conceitos que estão dentro dos seres humanos. Então nós vamos seguir aqui. Atributos morais de Deus, imagem e semelhança. Lá em Gênesis, quando Deus diz assim, façamos o homem, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Durante muito tempo, muitas pessoas questionaram isso. Como é que pode imagem e semelhança? Aí as pessoas dizem, mas Deus tem um corpo igual ao nosso? Não, Deus não tem um corpo igual ao nosso. O que Deus tem parecido conosco? Os cabelos, os olhos? Não. Que imagem e semelhança é essa? Fisicamente, nenhuma. Essa imagem, porque quando se fala em imagem, para nós é aquilo que os nossos olhos veem, não é verdade? É aquilo que os nossos olhos veem. Isso nós chamamos de imagem, aquilo que é visível. Mas no mundo espiritual não é isso. E muitas vezes nós queremos determinar as coisas justamente pelo que vemos, pelo que sentimos. E é aí que estão os erros espirituais que cometemos. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, são esses atributos que nós vamos ver que contém na personalidade e que Ele colocou dentro de nós. Nós temos uma lista aí, eu acho que você já deve ter dado uma lidinha. Se não deu, deveria ter dado. Imagem e semelhança. Por exemplo, vamos seguir aí a apostila. Diz o número 1 que Deus é bom. Eu te pergunto, existe bondade em você? Você se compadece de necessidade de outras pessoas? E você faz isso porque você é crente? Não. Muita gente aqui já deu esmola, já ajudou o seu semelhante, já deu dos seus recursos a outros, já se empenhou para ajudar a outros sem ser crente. Hoje tem pessoas espíritas que fazem isso. Fazem a tal caridade, uma série de coisas. Tem segmentos, organizações católicas que fazem isso. E muitos deles, infelizmente, creem que vão fazer isso e vão alcançar a própria salvação. Mas a visão de Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja bem, imagem e semelhança, Deus é bom. E nós também temos condições de exercer bondade. Isso não foi porque eu me converti que eu tive condições de exercer a bondade. Muito antes de me converter, eu já tinha feito muitas bondades. Já tinha procurado ajudar muitas pessoas. Muitos de nós ficavam tristes quando olhava alguém em dificuldade e não via condições de fazer nada. Então isso prova que é um atributo da divindade que estava dentro de nós. Diz aqui que Deus é amor. Tem amor dentro de você? Tem. Você não ama o seu filho? Não faz tudo por ele? Tem pessoas que amam o filho de uma maneira
irrefreada, ilimitada. Mesmo que o filho se torne um homem com 40, 50 anos nas costas, o pai e a mãe continuam amando, não continua como se fosse aquele bebezinho. Se o filho, mesmo com 60 anos, está num caminho tortuoso, o pai e a mãe estão ali atrás. Muitos casos assim a gente vê. Isso é o quê? É um tipo de amor que está sendo exercido, que provém de Deus. Deus determinou assim. Deus é misericordioso e clemente. Nós também temos condições de exercer misericórdia. O próprio Senhor Jesus disse, sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está no céu, não é isso? Exercei misericórdia e alcançareis misericórdia. Então, o que é a misericórdia? Essa compaixão profunda. Deus é compassivo. Nós temos condições de ser compassivos também? O que é compassivo? É aquilo que é, como diz aqui, ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento de outra pessoa com um desejo de ajudar. Deus revela a sua compaixão pelas multidões ao pregar o evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Compassivo vem de compaixão. Deus tem compaixão. E você tem compaixão? Justamente a causa da pregação do evangelho é por compaixão. Senão nós diríamos, poxa, eu já conheço Jesus, eu conheço a Bíblia, eu temo a Deus, eu não sou mais idólatra, eu não sou mais espírita, eu estou salvo. Acabou a história. Não, eu estou salvo, mas tem outros no caminho da perdição. Eu vou me gastar e desgastar por estes. Eu vou procurar fazer alguma coisa. Eu vou orar, eu vou pregar, eu vou aprender, eu vou me instruir, eu vou em busca dos perdidos. Isso é compaixão. Mas quem é o que mais tem compaixão? Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, veja bem que o 5, Deus é paciente e lento em irar-se. Isso é um atributo que está em nós. Muitas vezes nós não queremos exercê-lo, mas ele está. Às vezes, é justamente o Evangelho que vai nos dar essa graça para nós reavivarmos isso. Mas isso já está dentro de nós. Muitos casos, o que mais ocorre, a glória do Evangelho, penso eu, é justamente isso. Em que as coisas estão lá dentro sepultadas, como Paulo diz em Efésios 2:1. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Muitas vezes são esses atributos morais que Deus criou e estão dentro de nós, eles estão meio que ofuscados e sepultados pela vida. A vida é muito dura, a vida é muito difícil. As pessoas estão desesperadas. Meu Deus, esse mês eu ainda, o aluguel vai vencer e eu ainda não consegui o dinheiro para pagar o aluguel. Poxa, a conta da água vem aí, a conta da luz, a conta do telefone. Então essas coisas todas vai endurecendo as pessoas, de maneira que esses atributos morais tão maravilhosos, eles acabam não tendo espaço para se manifestar. Quando vem a glória do Evangelho que entra nas nossas vidas, aí nós começamos a alcançar a paz, né? A crer que o amanhã Deus proverá, né? Nós vem o Espírito Santo e começa a falar conosco, nos dá o consolo, né? Segura o nosso ânimo, segura o nosso temor. Quando essas coisas começam a acontecer, nós começamos a parar e dar espaço aos atributos morais. É o ressuscitar dos atributos morais. Sempre existiram, estiveram ali quietos. Então, muitas vezes, o que acontece? Como diz aqui, Deus é paciente e lento em irar-se. Quando você está atribulado, está estressado, está cheio das dificuldades da vida, você não quer saber de paciência nem lentidão. Alguém pisou no teu pé, tu faz que nem Caim, pá, mata. Né?
Mas quando você é um cristão em que os atributos, a palavra de Deus está como uma chuva mergulhada sobre o seu ser, em que o Espírito Santo está podendo trabalhar na sua vida, alguém pisa no teu pé, mas você é lento em irar-se. Você aceita as desculpas. Mas quando você está na sua correria do dia a dia, você não costuma aceitar muita desculpa. Então, meu irmão, os atributos morais é aquilo que nos faz imagem e semelhança de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é um estudo maravilhoso que muitos seminários não conseguem nem entender esse detalhezinho aqui. Lá no item 7 diz, inclusive, depois do 6 que diz Deus é a verdade, diz também Deus é fiel. Você tem condições de usar a verdade e a fidelidade? Tem. Mas muitas pessoas, por não terem a glória do Evangelho nas suas vidas, elas acabam sepultando isso. Isso fica lá escondidinho. Mas existe. Por exemplo, o mundo tão terrível como é, aí a pessoa muitas vezes se vê, para credibilizar o Evangelho, ela se vê na obrigação de largar mão de vários privilégios. Conheci vários casos de dentistas, médicos, que não se converteram porque tinham lá um monte de pacientes fantasmas, prestavam serviço para INSS, órgãos do governo, e tinham um salário maravilhoso. Quando viram que para crer no Evangelho teriam que largar a mão daquilo ali, eles preferiram continuar com aquilo ali. É a semente, como a parábola do semeador fala, né? A semente que cai entre espinhos. Mas os cuidados deste mundo sufocam. Então, quando você alcança no Evangelho a paz, o consolo, a certeza que Deus proverá, aí essas coisas fluem. E são essas coisas que fluem dos atributos morais, a compaixão, o amor, diz aqui, a bondade, a misericórdia, a compaixão. Isso é que te leva a pregar o Evangelho. É isso que te leva a pregar o Evangelho. Você prega o Evangelho por causa de você mesmo? Não, a visão de pregar o Evangelho não é por causa de você mesmo. Esses atributos aqui, que nós acabamos de ver, são atributos que são exercidos em função de outros, e não em função de nós mesmos. Se eu tenho compaixão, não é compaixão de mim mesmo, é de alguém. Se eu amo, não é porque eu amo a mim mesmo. Aqui no caso, é porque eu amo alguém. Embora tenha frase por aí, né? Eu me amo, essas coisas assim. Mas você não olha, você não se vê amando a si mesmo. Ser misericordioso, ser compassivo, ser paciente, usar a verdade. É um tipo de relacionamento que você tem mediante a alguém. Então, irmão, termina no 8 dizendo, Deus é justo. Você pode ser justo, você pode agir com justiça, você pode agir com integridade. Sim ou não? Sim. Agora, muitas vezes, quando os seus privilégios são comprometidos, pode ser que você tente sufocar isso, mas você saberá que está sufocando. Essa é a questão final para nós encerrarmos. Esses atributos, eles estão dentro de você. Você pode negá-los, mas eles existem e você sabe que eles estão aí te dividindo. Você sabe que você agiu de uma maneira que não deveria agir. Por quê? Porque você sabe que agiu de uma forma que não queria que agissem contigo. Você sabe. Você enganou alguém, mas você sabe que você não gostaria de ser enganado. Você mentiu.
e alguém se deu mal, mas você sabe que você não gostaria que mentisse para você e você se desse mal. Isso são os atributos morais que nos fazem imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos esses atributos, eles nos dão a condição de agir de forma certa, de forma correta. Como o ímpio vai ser julgado? Ele nunca ouviu falar de Jesus, ele nunca teve uma Bíblia na mão, então Deus não vai poder julgá-lo? Tem. Existe um negócio poderoso chamado consciência, né? Memória, mente. Nenhum computador se equipara aos gigabytes da sua memória. Nenhum, irmão. Você tem na sua memória registrada coisas que às vezes você está aí tranquilo, você se vê como uma criança de 11, 12 anos. Não lembra? Muita gente não lembra o que fez quando tinha 11, 12 anos. E você pode parar com 80 anos e você ainda lembra de coisas de quando você era criancinha. E muitas vezes essa chamada de Deus à nossa consciência é, na verdade, a oportunidade de nós nos arrependermos. Porque Deus mostra o nosso pecado desde quando nós nos entendíamos por gente. Pelos atributos e pela consciência que Ele colocou dentro de nós, Ele trabalha depois, principalmente depois que você está recebendo muita informação do Evangelho, o Espírito Santo começa a trazer à sua memória todo o seu passado. Você vai se aprofundando com Deus e Deus vai te mostrando coisas que você precisa renunciar, coisas que você precisa se arrepender, do que você fez com 16 anos, do que você fez com 15, com 14, com 13, com 20, com 25. Ele começa a trabalhar. E às vezes nós ouvimos alguns testemunhos, principalmente de artistas, que dizem assim, né? Eu ouvi daquela prostituta disfarçada chamada Monique Evans e de um que já morreu chamado Jesse Valadão, em que eles dizem o seguinte, o outro dizia, né? Agora não diz mais, tudo que eu fiz, se dizendo crente, de tudo que eu fiz, eu não me arrependo de nada. Eu os ouvi na televisão, falando para milhões de pessoas. A filosofia do Evangelho é ao contrário. De tudo que eu fiz, eu me arrependo de tudo. De tudo que eu fiz, eu me arrependo de tudo. A Bíblia chama a conversão como um nascer de novo. Então, antes da cruz de Cristo, você estava morto. Tudo que você fez foi obra morta, sem sentido. Mas podia até parecer certa, mas os objetivos estavam errados, o princípio estava errado. Então nós temos que nos arrepender de tudo. A consciência, os atributos morais, são o grande chamado que temos ao arrependimento. Quando vem do púlpito uma pregação falando de arrependimento, o Espírito Santo é quem diz de que cada um tem que se arrepender. É Ele que vai lá e trabalha. Ele que trabalha nos mínimos detalhes, que nenhum homem conhece. E quando não há arrependimento, não há conversão genuína. E não havendo essa conversão genuína, meu irmão, se existir na sua vida um arrependimentozinho necessário que o Espírito Santo esteja exigindo, se você não se arrepender, pode comprometer muitas coisas na sua vida, até a própria salvação. Até a própria salvação. Então, quando Deus chama ao arrependimento, não fuja. Não fuja porque, primeiro, não terá como fugir. Não terá a mínima chance de escapar disso. Alguma pergunta? Alguma colocação? Conceber o que uma pessoa será salva, como uma pessoa será salva? Olha, eu entendo o seguinte. Como é que eu posso afirmar que alguém é salvo ou partiu para a eternidade salvo? A Bíblia me dá essa condição? Sim, porque a filosofia de Jesus, e João traduz isso de uma maneira direta, ele diz assim: se confessarmos
os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então quer dizer que Ele me salvou. Ele selou a minha salvação. Se confessarmos os nossos pecados, confessar o pecado, aí vamos entrar em coisas mais profundas. Confessar o pecado significa, primeiro, reconhecer que errou. Não é tudo que Deus quer da gente? Que nós reconheçamos os nossos erros? O que eu entendo na Escritura é bem basicamente isso. Tudo que Deus quer é que reconheçamos os nossos erros. Se não reconhecermos os nossos erros, a espada nos alcança. A justiça nos alcança. Agora, perdão é quando nós reconhecemos os nossos pecados. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, a mensagem de Jesus, quem crê em Jesus, não são aqueles que se arrependem dos seus pecados? Então hoje, se uma pessoa chega do fundo do seu coração e declara: eu me arrependo de todos os meus pecados, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz para me perdoar deles. Acabou a história. Biblicamente, nós temos aquele exemplo do ladrão lá da cruz, em que ele disse: Senhor, primeiro ele falou com outro, ele disse assim: olha, você não reconhece que nós estamos sendo julgados justamente? Nós estamos num castigo que merecemos. Se aquele ladrão da cruz, conversando com o outro, diz isso, nós estamos recebendo um castigo que merecemos, significa que ele reconheceu que havia na vida dele pecado, erro, digno daquele castigo. Aí ele olha e diz: mas esse aí nenhum mal fez. Ele reconheceu que Jesus não era digno daqueles castigos. E reconheceu que Jesus estava ali morrendo. Ora, se Jesus está ali morrendo com um castigo terrível, mas que ele não era digno, então Jesus estava morrendo naquele castigo não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. Então aquele ladrão da cruz reconhece isso e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque ele diz assim: se ele está ali naquela cruz, mas ele não é digno daquele castigo, então aquele castigo dele não é por ele, é por mim. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, se nós examinarmos a vida daquele ex-ladrão lá da cruz, nós vamos ver nele reconhecimento de várias coisas, do seu próprio pecado, do castigo que ele era devido. Ele vai haver reconhecimento de que Jesus está ali, mas não está morrendo pelos seus próprios delitos, mas pelos delitos de outros. Ele reconhece Jesus como Senhor de um reino que não era deste mundo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então nós vamos ver aí a regra para podermos dizer quando alguém é salvo ou não. Então a Bíblia me garante, a Bíblia me mostra caminhos que levam o homem à salvação. Agora, como é que eu vou dizer que alguém que partiu deste mundo e está na eternidade é salvo? Eu não tenho condição de saber isso. Se a pessoa realmente foi salva, não. Porque a confissão que é feita, o reconhecimento que é feito, não é diante dos homens, é diante de Deus. E o que aconteceu nessa minha caminhada, eu presenciei pessoas dentro da igreja, dizendo: Jesus é o Senhor. Jesus era o Senhor de dia, mas de noite estava na boate gay, praticando homossexualismo. Tinham cargos na igreja, mas nos finais de semana estava nos bares da vida. Entende? Eu conheci um homem, inclusive dizia ele que trabalhava no bombeiro, depois disseram que a carteira dele era falsa, entendeu? Uma coisa assim. E este homem se infiltrou dentro da igreja para derrubar a igreja, para causar problema na igreja. E conseguiu adulterar
Esse homem participava do coral, cantava bem. Esse homem tinha cargos na igreja. Este homem era um dos braços direitos do pastor, e o pastor não discerniu nada. Este homem estava lá envolvido em tudo que era trabalho, todo mundo contava com ele. Depois descobriu-se que ele fazia parte de uma organização que era designada pessoas para se infiltrar dentro das igrejas para causar problema, adulterar. E ele adulterou lá dentro da igreja com uma irmã também, dirigente de coral, dirigente dos trabalhos. Mas, quando estava vendo ele nas encenações, nas peças, nos corais, lá está um santo homem de Deus. Muita gente olhava para aquele homem pregando, com oportunidades as mais variadas, e muita gente diria, está ali um salvo. Chamando, convocando o povo à oração, dizendo, vamos clamar e tal. Muita gente dizia, está ali um salvo. Depois descobriu-se que o homem, toda a confissão dele era da boca para fora. Então, como eu sei que alguém partiu dessa terra salvo? Não, eu não sei. Eu posso crer por uma confissão, mas como homem eu posso ser enganado, porque uma coisa é o que sai dos lábios e outra coisa é o que sai do coração. Mas Deus sonda os corações e as mentes. Amém? Fale. Então, a Bíblia me mostra uma regra, um caminho que salvará o homem. A Bíblia mostra, né? Tanto que diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jesus falou, se alguém me segue, não andará em trevas, passou da morte para a vida, etc, etc. Então, a Bíblia nos mostra regras que nós podemos acreditar que as pessoas serão salvas. Mas esse momento de Deus bater o martelo e dizer salvo ou condenado, só Deus conhece. Quantas pessoas nós tivemos experiência de que não quiseram nada absolutamente com Jesus, nada, 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 a vida toda. Quando caíram num leito em que dali não mais iam levantar, no seu último dia de vida, acabaram confessando Cristo. E Deus, para mostrar que tinha resgatado, vai nos dar revelação, nos dar sonho. Eu vivi uma experiência dessa interessante, que eu fiquei muito feliz. Uma pessoa que zombou do Evangelho a vida toda. Era só passar perto de um crente, já sorria com ironia. Pois no final da vida dessa pessoa, foi acometida de um câncer, não ia mais levantar daquela cama, e ali partiu para a eternidade. Pois Deus mostrou para mim que aquela pessoa tinha sido salva, né? Houve uns poucos momentos no final da vida dela, em que alguém chegou, orou, cantou ali, fez um mini culto, coisa assim, e dali Deus mostrou que aquela pessoa tinha sido salva. Menos mal, amém? Quisera nós que todos, por pior que tenham sido nessa terra, chegassem ao final da sua vida confessando os seus pecados. É para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para buscar e salvar o que se havia perdido. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. A igreja não quer ver a condenação de ninguém. A igreja quer ver a justiça. Não podemos confundir condenação com justiça. Mesmo que haja condenação, ela tem que estar dentro da justiça. Justiça é tudo que nós queremos, e não a nossa, a de Deus. Não é a nossa justiça. Deus faz justiça, sim, a tua, não a minha. E eu me satisfaço na que Ele fizer. Amém? Se embora eu quero a morte, mas se Ele quer dar a vida, louvado e engrandecido seja Ele. Eu quero a vida, mas Ele quer dar a morte, louvado e engrandecido seja Ele. Eu tenho que sempre estar de acordo com o meu Deus. Ele é soberano. O que Ele fez, está feito, e eu recebo de bom grado. Amém? Pergunta aí? Sim, sim, mas o que acontece? Ao contrário, o caso do camarada que adulterou dentro da igreja, foi infiltrado lá. Se a igreja fosse uma igreja empenhada na oração, talvez ele nem conseguir entrar, tivesse conseguido.
mas a igreja vivia um meio evangelho, entende? Clube social, o diabo também gosta de salgadinho, ele vai e entra, né? Então, se a igreja é séria, uma vez, quando nós começamos o ministério aqui, já começamos, irmão, como se diz na gíria, arrebentando, pregando ousadamente. Não tínhamos ministério de restauração. Isso veio 3 anos depois, né? Mas nós começamos pregando ousadamente e já incomodávamos muita gente, porque pessoas de outras igrejas estavam vindo para cá e os pastores se sentiram ofendidos, porque os membros das suas igrejas estavam vindo para cá, mas não era eu que ia lá chamá-los. Entende? Eles queriam algo mais e estavam vindo para cá, que não tinha nas suas igrejas. Teve filha de pastor que dava de profeta dentro das suas igrejas, que eu soube que ela disse que ia vir aqui, ia se levantar no meio do culto e ia profetizar falsamente, para tentar me difamar. Crente. Agora imagine esse tipo de crente, que se propõe a isso. Não é à toa que os membros da igreja do pai dela estavam tudo saindo e vindo para cá. Não é à toa. Sabe o que Deus falou assim comigo? Não esquenta, não temas, deixa vir. Entendeu? Não veio, mas queria eu que viesse. Pena que perdeu a coragem, porque aqui levamos Deus a sério. Entendeu? Aqui, se não fechamos a porta para traficante, vamos fechar para falso profeta? Não tem lógica. Agora, tem igrejas por aí, irmão, que Deus não é levado a sério. Já contei vários casos aqui. Um pregador de fora foi pregar numa igreja aí, não sei se era Assembleia ou Batista. Quando o homem foi começar a pregar, uma irmã levantou no meio do culto e começou a profetizar. Aí o pregador falou assim: pastor, vai lá e manda essa irmã calar a boca. Não, pastor, isso aí é uma profeta conhecidíssima na igreja, profetiza todo domingo aqui na igreja, é muito usada por Deus. Assim, ó, pastor, se você não mandar, eu vou ter que descer do púlpito e vou lá mandar ela calar a boca. E o pastor na dele lá não teve autoridade. Ele está deixando a mulher profetizar há anos dentro da igreja, como é que agora ele vai mandar calar a boca? O pastor lá do púlpito disse: demônio, cala a boca. A mulher caiu estribuchando lá no chão. A outra cantava, sempre dentro da igreja era aquele canto lírico, né? Uma coisa sobrenatural. Mesma coisa aconteceu. O pastor foi lá, encostou no ombro dela. Quando encostou no ombro dela, caiu possessa. Era o demônio cantando. Demônio afinado, sabia, irmão? Demônio canta bem. Já vi cada casa, irmão, demônio imitando língua estranha dentro de igreja. E as pessoas, e aí, foi batizado, viu fulana? Foi batizada no Espírito Santo. E eu olhando assim, que batizado no Espírito Santo? Demônio falando na boca da mulher. Pastores cegos, membros cegos, ninguém discerne nada, ninguém leva Deus a sério. Porque quando você leva Deus a sério, meu irmão, aonde Deus é levado a sério, diabo não brinca. Diabo não brinca. Eu estou aqui, estamos aqui todos nós, todo mundo que vem para esse ministério tem um preço pago. Senão não chega aqui. Pode anotar isso. Todo mundo que vem para esse ministério tem um preço pago. Senão não chega aqui. Estamos levando Deus a sério. Como é que o diabo vai chegar e Deus vai permitir que o diabo faça festa em nosso meio? Não tem condições. Para a gente tomar um carro. Por exemplo, desse homem que ele fez isso na igreja, Deus não está naquele lugar. Deus não estava naquele lugar, porque senão ele não aconteceria. A questão é justamente, Deus não estava como deveria estar. Porque veja bem, esse camarada que cometeu esse delito, esse adultério dentro da igreja, presta bem atenção numa coisa. Aqui está Deus. Vamos imaginar assim, Deus é luz. Aqui estamos nós. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Subentende que existe o quê? Uma distância. Sim, uma distância. Mas se a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós,
Se a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, buscar-me-eis e me achareis, significa que entre nós e Deus existe uma distância. Paulo diz que cada um anda segundo a fé que alcançou. Quem está mais próximo de Deus tem uma fé X, quem está um pouquinho mais distante, quem está... O conhecimento de cada um é diferente. Automaticamente, a fé é diferente. Existe entre nós e Deus uma distância. Quanto mais eu busco e clamo e renuncio o mundo, mais eu vou me achegando a Deus. A ponto de ele chegar para mim e dizer, homem muito amado, como disse para Daniel. Ele não diz isso para qualquer um. A ponto de Deus chegar e poder dizer para mim, meu amigo. Disse para quem? Para Abraão, mas não disse para todo mundo. A ponto dele chegar e dizer, homem segundo meu coração, ora. Mas não disse para todo mundo. Então você vê que existe uma distância entre nós e Deus. Nós temos que trilhar um caminho para nos aproximarmos de Deus. Isso aqui empreende. Para que isso aqui aconteça, tem que ter atitude, tem que ter renúncias, tenho que suportar as dores, uma série de coisas tem que acontecer para que eu me aproxime de Deus. Se o meu trabalho é mais importante que a comunhão com o meu Deus, já era. O meu tempo precioso vai ser todo dado para o meu trabalho. Eu nunca vou me aproximar de Deus. Então, Cid, o que acontece é isso. Às vezes, a igreja está vivendo distante de Deus. Dentro da igreja pode ter pessoas mais próximas. Mas ali tem um contingente diversificado, muito grande. Então você acha pessoas andando na comunhão com Deus, mais próximo, e outros numa comunhão lá distante, lá longe. Então isso aqui faz a diferença dentro de uma igreja. Agora, se a maioria, e se principalmente a liderança, estiver próxima de Deus, o diabo não consegue fazer as arruaças que faz por aí. Agora, se está todo mundo distante de Deus, o conceito de Deus é aquele conceito vazio, semelhante a um conceito católico, porque, por exemplo, igrejas luteranas, metodistas, presbiterianas e batistas, o conceito de Deus é o mesmo que um conceito católico. É exatamente o mesmo. A única diferença é que o povo tem Bíblia na mão, mas não lê. Tem Bíblia na mão, mas não lê. Não lê porque eu passei 5 anos lá dentro. Não lê. E quando alguém abre lá um versículo, é para falar besteira, porque não estuda. Tudo é mais importante. O curso, o concurso, a faculdade, tudo é mais importante. Não tem visão de reino de Deus nas igrejas batistas tradicionais. E o rótulo batista pesa demais. Eles já não dizem nós cristãos, eles dizem nós batistas. É um horror. Então, entre nós e Deus existe uma distância. Cabe a cada um de nós lutar para encurtar essa distância. A porta foi aberta. É Jesus crucificado pelos nossos pecados. Agora eu tenho que entrar por essa porta. Jesus falou, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Né? Porque ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Então tem que entrar. E ele falou que a porta é estreita. Então tem que ter atitude, tem que ter renúncia, tem que ter vontade. Não é com um evangelhozinho, mamão com açúcar e brincadeira que os batistas vivem. Então, lá dentro da igreja batista tinha homossexual cantando no coral. Eu conheci, ninguém me falou, eu fui de lá quase 5 anos. Tinha homossexual dirigindo a tesouraria. Tinha homossexual para tudo que é canto. Quando eu cheguei na igreja, no começo que eu cheguei, na semana que eu cheguei na igreja, para variar, tinha lá uma brincadeira, um social. Quando eu vi chegar uma pessoa, eu cheguei perto de um rapaz que eu já tinha feito intimidade com ele, uma certa amizade, falei assim, ô fulano, aquela pessoa que chegou ali, é homem ou é mulher? Eu não conseguia discernir aquela jovem pessoa que tinha chegado, se era um homem ou se era uma mulher. E aquilo me chamou a atenção. Eu fui perto do camarada e perguntei. Falei, não, é o fulano.
É homem. Falei, tá bom. O fulano hoje é um homossexual declarado das boates da noite aí. Odeia pai, mãe, odeia crente, odeia tudo. E o que fizeram para batizar o camarada? E batizaram. Irmão, então, nós temos que entender o seguinte, entre nós e Deus existe uma distância. Não cabe mais a Deus encurtar essa distância. A parte dele, Jesus falou o quê? Pai, está consumado, a parte dele está feita. Agora é a minha parte. Vou botar minhas perninhas para andar e vou me achegar a Deus. Hã? Poderia, se a igreja tivesse poder para expulsar os demônios dele, se a igreja tivesse palavra, porque veja bem, um demônio, ele não sai, ou a pessoa não encontra força para resistir ao mal, simplesmente porque está num lugar conceituado chamado igreja. Mas se vem uma palavra revelada, o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa. Mas se chega no púlpito, o camarada é um palhaço, só pregando paz e amor, o clube social, olha, nós vamos fazer um trabalho em tal lugar, vamos distribuir uma cesta básica não sei aonde, irmãos, estamos levando Jesus. Mentira, está levando feijão com arroz. Não está levando Jesus para ninguém. E a minha missão não é levar feijão com arroz, é levar Jesus. Se tiver diferença, ainda não enxerguei. Sim, sim, mas tem nome diferente. As igrejas têm nome diferente, mas elas são diferentes? Vamos ver. Ali em cima nós temos uma igreja escrita assim, Igreja do Monte Serra, Igreja Católica Apostólica Romana do Monte Serra, né? Se eu chegar lá em cima e botar uma placa assim, Igreja do Deus Vivo, mudou? Mudou o nome, mas lá dentro vai continuar as mesmas pessoas? A mesma liderança, o mesmo trabalho? Então não é nome. Então tem muita igreja. Igreja Batista do Grotão. Igreja Missionária não sei o que lá. Mas quando você entra, você não vê nem a igreja. Muito mais o missionário, né? Muito mais o missionário. Muito menos o missionário. Então, gente, isso aqui, existe uma distância entre nós e Deus. Essa distância ela é quebrada, dependendo de nós, não de Deus. Deus te mostrou, né? O quê? Deus te mostrou pessoas assim, sexuais, né? Mostrou a outras pessoas também que se tornassem. Você, no caso, está sendo íntimo de Deus ali, né? Sim, mas não mostrou para ninguém. Esse detalhe do rapaz que eu vi, né? Para nós até concluirmos. Esse detalhe do rapaz que eu vi, que era homossexual dentro da igreja, para todo mundo era normal, todo mundo tratava ele de uma maneira normal, sem fazer ideia, ninguém discernia a dupla personalidade daquela pessoa. E por quê, né? Só para ressaltar, por que ele nunca alcançou uma libertação? Porque na igreja não tinha ensino suficiente, não tinha palavra suficiente, não tinha poder de Deus, as orações eram mortas. Lá ia aqueles diáconos orar, o irmão diácono vai orar. Aí lá ia o irmão diácono, todo bobo, porque foi orar. Amantíssimo Deus, nós que aqui estamos, te temos como dileto na nossa vida, queremos te entronizar, e toma-lhe brá, brá, brá com palavras bonitas, isso é lixo. É assim que funciona. Não é que nem nós aqui, a gente rasga o coração, não quer saber que palavra venha. O que interessa é que o Espírito Santo traduza diante de Deus a sinceridade do nosso coração. Não estamos aqui para nos apresentar para ninguém, a não ser Deus. Então, fica aquelas orações todas bonitonas e que o diabo está escrevendo. Opa, ganhei mais uma. Obrigado. Então, nessas igrejas, nessa principalmente, que era cheia de homossexuais, veja bem, meu irmão, tem homossexuais que têm sentado em nosso meio. Deus tem mostrado. Tem pessoas hoje aqui dentro dessa igreja que foram homossexuais. E Deus libertou aí no banco, sem nunca eu ter feito uma oração por elas. Porque tem poder de Deus aqui. Então, a simples pregação
faz com que a pessoa receba a graça do Espírito Santo, a conscientização, e ela começa a lutar e diz assim, não, eu preciso me corrigir, eu preciso me consertar. É o Espírito. A Bíblia não diz que não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Se é pelo Espírito, é pela palavra. Eu não posso chegar, meu amigo, você tem que deixar de ser homossexual. Não, você é homossexual? Senta aí, seja bem-vindo. Agora ele vai ouvir. O que ele vai ouvir vai dar a ele a chance de se converter. Ou ele se converte, ou Deus pega ele pelo colarinho e lança fora. Aqui é assim, porque aqui tem Deus. Clamamos por Deus, mas por aí não tem. As pessoas estão brincando de evangelho e o resultado é o que nós temos visto. Vamos dar uma paradinha em nome de Jesus?